Olá! Hoje a gente vai entrar de cabeça nos argumentos centrais de uma obra teológica que é, sem dúvida, muito influente e que moldou bastante as discussões atuais. A ideia aqui é explorar de forma bem clara e passo a passo a linha de raciocínio de Robert A. J. Gagnon no livro A Bíblia e a Prática Homossexual, para a gente entender exatamente como ele constrói a sua tese. Para começar, essa citação já deixa bem clara a urgência que o autor sentia ao escrever. Ele realmente via uma janela de oportunidade se fechando e sentiu que precisava colocar na mesa a sua análise detalhada dos textos bíblicos antes que o debate, na visão dele, chegasse a um ponto sem volta. Então, o nosso roteiro vai ser este. A gente começa com o porquê de o autor ter escrito o livro. Depois, vamos construir o argumento a partir do Antigo Testamento. Vamos analisar como ele interpreta o famoso silêncio de Jesus, mergulhar fundo nos textos de Paulo e, por fim, amarrar tudo isso na conclusão central dele. Ok, antes de pular direto para os textos bíblicos, é super importante a gente entender a motivação do autor. Afinal, o que levou alguém a fazer uma pesquisa tão extensa e profunda sobre esse tema específico? A justificativa dele se baseia basicamente em 3 pilares. O primeiro é uma urgência cultural, uma percepção das mudanças na sociedade. O segundo é uma busca pelo que ele considera ser a integridade intelectual na interpretação da Bíblia. E o terceiro, que é bem interessante, vem de experiências pessoais e pastorais dele. Agora sim, vamos para a base do argumento do autor, que é o Antigo Testamento. Para ele, esses textos são a pedra fundamental, a fundação de toda a discussão bíblica sobre o assunto. O ponto de partida de todo o raciocínio de Gagnon está lá no começo, no relato da criação em Gênesis. Para ele, isso não é só uma história sobre como tudo começou. É, na verdade, a definição de um padrão divino, uma espécie de planta baixa normativa para toda a sexualidade humana. E aqui a gente vê os detalhes dessa leitura. Ele destaca que, como os animais não serviram como companhia ideal, a solução de Deus foi criar um ser que fosse complementar, tirado da própria essência do primeiro. É nesse contexto que, para ele, a ideia de uma só carne só faz sentido na união dessas duas partes que se completam, homem e mulher. Agora, avançando para a história de Sodoma, este versículo aqui é o ponto central. A palavra hebraica para conhecer pode ter vários significados, é verdade, mas o autor argumenta que, neste contexto específico, a referência a relações sexuais é clara e inequívoca. E é com base nisso que ele constrói a análise. E aqui está o pulo do gato na análise dele sobre Sodoma. Ele rejeita de forma categórica a ideia de que o pecado foi apenas falta de hospitalidade. Ele vai dizer que o texto é muito explícito sobre a intenção do ato sexual e ainda aponta para outras passagens, como em Judas, que, na visão dele, reforçam essa interpretação. Bom, agora a gente chega a um termo-chave, e é importante prestar atenção nele. Toeba, que geralmente é traduzido como abominação. Essa palavra aparece nas leis de Levítico que proíbem relações sexuais entre homens. A força e o significado exato dessa palavra são centrais para o argumento do autor. E o autor faz uma distinção que ele considera fundamental. Ele argumenta que toeba não é sobre impureza ritual, como as regras sobre comida, por exemplo. Pelo contrário, o termo é usado para coisas como idolatria, sacrifício de crianças, o que na análise dele coloca o ato na categoria de uma grave transgressão moral e não de um tabu cultural. Certo, agora vamos para o Novo Testamento. E para uma questão que sempre aparece, o fato de Jesus não ter mencionado esse assunto diretamente. O autor chama essa abordagem de afirmação pela ausência. E essa é a grande pergunta que o autor se propõe a responder. Dentro do contexto judaico do primeiro século, o que o silêncio de Jesus realmente significaria? A resposta do autor se desenrola em 4 pontos. Primeiro, Jesus afirmou a validade da lei. Segundo, como a lei já proibia a prática, o silêncio de Jesus funcionaria como uma concordância tácita. Terceiro, Jesus geralmente apertava as regras da ética, não as afrouxava. E por último, o acolhimento dele aos pecadores era sempre um chamado para a mudança de vida e não um aval para as práticas deles. Agora, a gente chega no apóstolo Paulo, cujos textos são os mais explícitos do Novo Testamento sobre o tema. A análise do autor aqui vai focar em alguns termos gregos bem específicos e na lógica teológica de Paulo. Essa passagem de Romanos 1 é central. E o foco todo da interpretação gira em torno das expressões uso natural e contrário à natureza. Segundo o autor, decifrar o que Paulo entendia por natureza é a chave para destravar todo o argumento. O autor enxerga o argumento de Paulo como uma sequência de causa e efeito, quase um efeito dominó. Tudo começa com a idolatria, a troca do Criador pela criatura.
Como consequência disso, Deus os entrega a uma condição que, na análise dele, espelha essa desordem inicial, uma inversão da ordem da criação nos seus próprios corpos. Então, o que seria esse tal de contrário à natureza ou parafisem? Para Ganão, a resposta não tem a ver com a orientação ou inclinação pessoal de alguém. Ele argumenta que Paulo está se referindo diretamente à natureza como aquela ordem estabelecida lá na criação, em Gênesis, ou seja, a complementariedade homem-mulher. E agora chegamos a outra palavra grega que é uma peça-chave no quebra-cabeça, arsenokoites. Ela aparece naquelas listas de pecados que Paulo menciona. A origem dessa palavra, segundo o autor, é fundamental para a análise linguística. E é aqui que o autor acredita que as pontas se unem. Ele argumenta que arsenokoites não é uma palavra genérica. Ela teria sido criada de propósito, juntando as palavras gregas para homem, arsen, e cama, koite. E a grande sacada, segundo ele, é que essas são as mesmíssimas palavras usadas na tradução grega da proibição lá de Levítico. Para o autor, isso funciona como uma citação direta, um link que conecta o ensino de Paulo diretamente à lei do Antigo Testamento. Pois bem, depois de percorrer o Antigo e o Novo Testamento, chegamos à síntese. Como é que todas essas peças se encaixam para formar a grande conclusão do autor? A conclusão do autor é bem direta, sem rodeios. Ele afirma que a análise textual dele revela uma voz unificada e consistente em toda a Escritura, que proíbe a prática homossexual sem exceções ou nuances culturais. Recapitulando, a estrutura do argumento é como uma corrente ininterrupta. Começa com a planta baixa da criação em Gênesis, depois é codificada como lei em Levítico. É então afirmada implicitamente por Jesus e, por fim, é reafirmada por Paulo, que, segundo o autor, usa uma linguagem que remete diretamente à lei de Levítico. É essa consistência interna que forma a espinha dorsal de toda a tese dele. E assim, a gente encerra essa análise dos argumentos centrais deste trabalho. A questão que fica no ar é sobre o impacto. Independentemente de se concordar ou discordar, como uma argumentação tão sistemática e focada no texto como essa acaba moldando e enquadrando as discussões contemporâneas sobre fé, ética e sexualidade? Fica aí a reflexão.